Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Quero dar as boas-vindas especialmente, bem a todos, mas especialmente àqueles que nos visitam de primeira ou repetidas vezes, que Deus os abençoe grandemente hoje. Na nossa igreja, pela graça de Deus, eu tenho que explicar isso todo domingo, nós caminhamos em um livro de cada vez, do começo até o final. E hoje, meus amados, nós vamos chegar à mensagem número 35 do Evangelho de Mateus, e vamos chegar a uma nova fase que eu já vou explicar. Nós estamos começando a segunda sessão. Mateus se divide em duas partes, duas sessões. Nós estamos iniciando hoje a segunda sessão do Evangelho de Mateus. Em toda a nossa caminhada, o tema deste Evangelho que temos comprovado é este que está ali projetado. Vamos ler juntos, irmãos? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Para explicar mais sobre essas duas sessões, essas duas partes, temos a nossa famosa tabela aí. Esta é a tabela que vimos até agora, da primeira parte. Passamos pela apresentação do rei, do começo até o capítulo 4, versículo 11. Depois, a proclamação do rei, do capítulo 4 até o versículo 12. E, finalmente, terminamos a sessão sobre o poder do rei, no capítulo 11, versículo 1. Tudo isso é a oferta do rei. O Messias, Jesus, sendo apresentado e oferecido ao seu povo de origem, o povo judeu. E esta última parte da primeira sessão, semana passada terminamos com Jesus enviando os seus 12 discípulos, depois de uma extensa instrução que vimos no capítulo 10, alertando-os sobre os desafios da obra do Senhor. Logo em seguida, o próprio Jesus sai para pregar pela Galileia, e é o que temos no capítulo 11, versículo 1, encerrando a primeira sessão que eu mencionei. E é exatamente a partir daí, irmãos, que nós vamos seguir hoje. Hoje, como eu disse, então, iniciamos a segunda metade, a segunda sessão de Mateus, a rejeição do rei. Por mais triste que esse título seja, esta é a realidade do que aconteceu há quase 2000 anos atrás, no ministério do Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, capítulo 11, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 24, ok? Capítulo 11, versículo 2, até o versículo 24, dá uma olhada aí, se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia, e vamos ler a uma só voz, do 2 até o 24, do capítulo número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram.
Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Meus irmãos, como temos destacado, como temos salientado desde o começo da nossa exposição, o Messias prometido irá, e de fato fez, irá completar a obra da redenção para a qual ele veio. Isso é pacífico, isso é fato consumado. A cruz é uma realidade incontornável. Porém, isso não aconteceu em um ambiente favorável. Apesar de Jesus ter sido executado pelos romanos, os judeus, representados pelos seus líderes e por uma enorme parcela do povo, tiveram sim um papel ativo na sua morte. No texto que acabamos de ler, mesmo depois de tudo que Jesus fez, depois de tudo que Jesus exemplificou, depois de tudo que Jesus ensinou, que vimos inclusive do capítulo 1 até o capítulo 10 agora, não é isso? Começamos a ver que ele não era uma unanimidade, que ele não era 100% de aprovação. Até hoje mesmo, costuma-se dizer popularmente, nem Jesus agradou todo mundo, quiçá eu. Pois é, ele não era uma unanimidade. Quer seja por uma pequena dúvida por parte de alguns, ou por uma ampla incredulidade, muitos já ou ainda lutavam em reconhecer aquele jovem de 30 e poucos anos como sendo o cumprimento da palavra dos profetas, como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Portanto, esse ranço de incredulidades tem muito a ver com a nossa mensagem de hoje. Por isso, a nossa grande ideia, para você anotar no seu boletim, hoje vai nos ensinar o seguinte: mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Eu já ouvi muitas vezes, irmãos, eu quero crer que vocês também já ouviram, que as pessoas usam de um argumento dizendo o seguinte: se pelo menos Deus fizesse isto ou aquilo, se pelo menos Deus mostrasse isto ou aquilo, se Deus aparecesse para nós, aí nós iríamos crer nele. Já ouviu as pessoas falando isso? E essa ideia, meus irmãos, além, é claro, de ser equivocada, porque Deus de fato apareceu entre nós, e nem todo mundo crer nele, além de ser equivocada, essa ideia torna o peso, o ônus da prova, em cima de Deus. E caso alguém não creia, foi Deus que falhou em não se provar o suficiente, em fazer aquilo que ele deveria fazer. E no caso de Jesus, irmãos, a resistência a crer amplamente nele tem motivos específicos, mas também tem consequências que a incredulidade traz. Isso vai chegar a um ponto em que a resistência de não crer fica tão evidente que Jesus vai chegar a dizer o seguinte: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Ou seja, Jesus partia do princípio que ele já tinha dado provas o suficiente para que as pessoas crescem nele. Mas a dureza, a cegueira, a incredulidade humana, em muitos casos, persistia. E hoje, irmãos, entenda bem, o nosso objetivo não é olhar para esse texto e condenar as pessoas de 2000 anos atrás. Nosso objetivo antes é examinar
as nossas vidas mediante, digamos assim, o mau exemplo das pessoas do texto, como Jesus as aponta. A incredulidade, irmãos, ainda persiste em nós, de alguma forma, de alguma maneira, em algum grau. Mesmo diante do que conhecemos sobre o Senhor, do que conhecemos sobre Ele na palavra, do que temos conhecido nas nossas vidas, do que temos conhecido na vida de milhares de pessoas, pessoalmente ou conhecendo pela história, ainda somos resistentes em crer? Como falou-se a respeito de Saulo, Jesus falou a respeito de Saulo, ainda recalcitramos contra os aguilhões? O meu ponto, meus irmãos, é que não tem Deus se provado o suficiente para que nós fôssemos completamente crédulos nele, crentes nele, confiantes nele. Eu creio que sim, mas ainda assim, eu sei que provavelmente é a sua experiência, porque é a minha também. Muitas vezes a nossa fé é rasa, é pouca, é fraca. Constantemente, irmãos, talvez nós temos nos lábios, na nossa oração, as palavras do homem que conheceu a Jesus e disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vamos começar o nosso texto. Nós vamos começar, meus irmãos, vendo como a incredulidade, ela não é apenas uma característica de ateus, de céticos, de incrédulos em geral, de opositores da fé cristã. Mesmo que essa incredulidade varie em sua intensidade, a incredulidade ainda assim pode afetar até aqueles a que nós menos esperamos. Pode afetar até aqueles que são considerados por muitos como exemplos, como homens de fé, como modelos. E nós vamos ver exatamente por que isso acontece. Vamos ver que mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, versículos 2 ao 6, a incredulidade pode atingir até aqueles mais próximos do reino, quando não creem como deveriam. A incredulidade pode atingir até aqueles mais próximos do reino, quando não creem como deveriam. Nosso texto, meus irmãos, tem um personagem que é João, identificado no primeiro versículo 2, e esse é João o Batista, o primo de Jesus, o precursor de Jesus, o arauto que anunciou a vinda do Messias. Esta é a quarta vez que João aparece em Mateus. Vamos recapitular? No capítulo 3, nós vimos que, naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Em seguida, no mesmo capítulo, ele já batiza Jesus. No capítulo 4, somos informados sobre a prisão de João Batista, a qual Mateus irá explicar depois do que aconteceu. E aconteceu porque João Batista confrontou e repreendeu a nada mais, nada menos que o rei Herodes, porque ele estava casado com aquela que era, na verdade, a sua cunhada. Em outras palavras, ele roubou a esposa do irmão. Gente boa. E João Batista não passou pano e repreendeu que não era lícito, não era correto ele estar com a esposa do seu irmão, e por isso ele foi preso. No capítulo 9, não é exatamente ele que aparece, mas ele é citado, porque nós somos apresentados aos discípulos de João Batista, quando eles estão questionando a Jesus em um jantar, sobre o porquê, em lugar de estar jantando com, inclusive, publicanos e pecadores, por que Jesus estava jejuando junto com seus discípulos? Nós vimos naquela ocasião que provavelmente o que moveu os discípulos de João era a situação do seu mestre. Ele estava preso e na cabeça deles, Jesus, o Messias, devia estar orando e jejuando com eles. E agora, quarta vez, nós vamos visitar João na prisão. O verso 2 nos traz a informação de que na prisão ele recebeu um relatos sobre os feitos de Jesus. E repare, irmãos, logo no início que Mateus, quando diz no versículo 2 sobre isso, ele tem o cuidado de usar a palavra Cristo, enquanto que no resto do texto ele vai usar a palavra Jesus. Assim, se nós lermos o versículo 2 sem traduzir, ou melhor dizendo, sem transliterar e sim traduzindo, nós lemos o seguinte: João, ao ouvir na prisão que o Messias estava fazendo, porque nessa não é o significado da palavra Cristo, foi isso que Mateus quis destacar. Ele ouviu as obras do Messias, a quem ele mesmo havia anunciado, quando estava na prisão. E os discípulos de João provavelmente levaram essa importante informação quando foram relatar tudo a João.
Eles falavam, irmãos, dos feitos do Messias. Aí então João envia seus discípulos para que façam uma pergunta direta, objetiva e clara a Jesus, sem rodeios, sem meias palavras. A pergunta que encontramos no verso 3 significa simplesmente: você é ou não o Messias? Nós podemos entender isso, meus irmãos, porque essa expressão, aquele que haveria de vir, é uma expressão, muitas vezes no Antigo Testamento, atribuída em diversas formas, como ela se apresenta, à vinda do Messias. Quer ver só? Bendito que vem em nome do Senhor, Salmo 118, versículo 26. Mas tu, Belém Efrata, embora pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Miqueias 5, versículo 2. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3, versículo 1 em diante. Em outras palavras, Jesus entendeu perfeitamente o que João estava ali perguntando. Você é aquele que estamos esperando? Você é o Messias ou esperamos outro? Interessante, meus irmãos, que essa pergunta, vir de João, parece algo tão improvável aos olhos de muitos, que nossos irmãos do passado, que nós chamamos logo depois dos apóstolos de pais da igreja, e aqueles do século XVI e XVII que chamamos de reformadores da igreja, eles argumentaram que talvez João fez essa pergunta não para si, mas para que os seus discípulos ouvissem da boca de Jesus, perdão. E aí eu comecei a pesquisar, meus irmãos, e na verdade, apesar deles terem essa opinião, e obviamente todo intérprete tem direito à sua opinião, isso não bate com o texto. E se você quer aqui um argumento de autoridade, D.A. Carson concorda comigo, não há evidência nenhuma no texto que João estava se referindo ou desejando que os seus discípulos ouvissem a confirmação de Jesus. Não, a pergunta era dele, ele é o personagem central do nosso texto. E por que, meus irmãos, a pergunta sobre algo de alguém que se esperava que antes tivesse convicção? Por que ele está fazendo essa pergunta? A resposta vem, meus irmãos, ao entendermos como João era de carne e osso e como é normal que qualquer um, inclusive ele, ficasse desmoralizado, desanimado, diante do que lhe acontece das mãos de Herodes. É mais ou menos assim: eu faço o que tenho que fazer e é isso que acontece comigo. Eu cumpro a minha função, no caso dele, profética, e é isso que acontece comigo. Eu faço a vontade de Deus e a coisa dá ruim. Aliás, meus irmãos, a mesma coisa, o mesmo desânimo aconteceu com alguém que a gente já viu no texto, que nós acabamos de ler, que é comparado com João Batista. Eu me refiro a Elias. Se você lembra bem, Elias enfrenta centenas de falsos profetas de Baal e Astarote. Lembra? Onde isso aconteceu, irmãos? No Monte Carmelo. É aquela passagem do fogo que vem do céu, em que Elias diz para os profetas de Baal: gritem mais alto, de repente está viajando, né? Está de férias e tal. É essa passagem. Você lembra o que acontece logo em seguida? João Batista foge, enfrentou os profetas, centenas, mas foge de Jezabel. Eu nem diria que ele foge de Acabe, porque Acabe era frouxo que dói, né? Ele foge da mulher dele. Ele vai para longe. Ele se enfia numa caverna e fica ali meio para baixo, borocochô. E Deus diz: Elias, onde você está? E aí ele começa a perder contato com a realidade. Só eu sobrei. Tem mais ninguém servindo ao Senhor. Quer dizer, ele, desânimo. É interessante, irmãos, que Tiago fala, inclusive, que Elias era um homem como nós. Às vezes nós temos essas ideias, irmãos, sobre os homens da Bíblia, a parte de Jesus, é claro, que eles fossem super-homens, mutantes, que andassem a um palmo do chão, mas se suava, cheirava como perfume, alguma coisa desse tipo. Não, um homem comum. Apenas, é claro, um homem obediente. Então, João Batista, entenda-se o seu desânimo, Elias passou por isso. Mas tem uma outra questão, meus irmãos. Por que João está desse jeito? Porque a mensagem que ele pregava era uma mensagem de urgência. Sua mensagem era em termos de bênçãos e julgamento para agora, iminentes. E ao ver, meus irmãos,
provavelmente que o Messias estava começando a ser rejeitado, as coisas não estavam acontecendo como ele esperava. Talvez, inclusive, João pensava, eu vou ser preso, ok, mas logo o Messias vai fazer o que ele tem que fazer. E essa prisão vai passar. Mas a coisa não estava rodando desse jeito. Então, em lugar disso, em lugar de pronto cumprimento e realização de tudo aquilo que João Batista havia pregado, nada parecia acontecer. Nada parecia acontecer desde o tempo do que Jesus, digamos, assumiu a proclamação. E agora, o julgamento, inclusive, sobre o próprio João Batista é que estava iminente, e não sobre os ímpios. Jesus, em contraste, irmãos, pregava em termos de um cumprimento mais oculto, velado, menos claro, trazendo muitas bênçãos, mas nenhum julgamento real agora. E como resultado de tudo isso, João Batista começou a duvidar, começou a deixar espaço para a incredulidade. Aí vem a resposta de Jesus, versos 4 e 5 na sua Bíblia. E essa resposta, irmãos, é muito interessante. Jesus diz aos discípulos de João para que voltem e repitam para ele o relato que João já havia recebido no versículo 2. Ele já havia ouvido no versículo 2, desculpem, o que Jesus vinha fazendo, o que Jesus vinha ensinando. É provável que agora Jesus dá um roteiro sobre o que eles devem falar, talvez dando mais detalhes do que eles deveriam falar. E ao dizer, meus irmãos, que eles voltassem e anunciassem a João que estava ouvindo, isto é, os ensinos de Jesus, voltassem e anunciassem a João novamente os feitos de Jesus, os milagres que estavam vendo, Jesus está comunicando, meus irmãos, uma mensagem importante e poderosa. Preste atenção mesmo. O problema, João, eu e você hoje, não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. E mais especificamente, meus irmãos, o problema não é o que você conhece da verdade, mas como você crê no que você conhece. João, meus irmãos, não apenas já havia sido informado dos feitos de Jesus, agora é um repeteco, mas ele já havia sido informado, mas tem mais. João também já havia presenciado alguns fatos sobrenaturais da vida de Jesus. Ou pelo menos sabia deles, ele sabia do seu nascimento sobrenatural. Você acha que Isabel, mãe de João Batista, não contou vez após vez, após vez, como havia sido que seu priminho de Belém havia vindo à vida, ou de Nazaré agora? Ele ouviu isso a vida inteira, ele sabia do nascimento sobrenatural de Jesus. Ele sabia, meus irmãos, como ele havia sido preservado sobrenaturalmente quando era bebê. Quando um outro Herodes, certo, anterior a este de agora, havia decidido matar todas as crianças. E Jesus foi preservado. Ele sabia, meus irmãos, do que ocorreu no batismo de Jesus, ele estava lá. Uma pomba descendo sobre ele e a voz que veio do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. João sabia de todas essas coisas, irmão. João não era como que alguém ignorante de quem Jesus era. Porém, ainda assim, a incredulidade, meus irmãos, achou brecha até a mente e o coração de João em meio às circunstâncias que ele estava vivendo. De alguma forma, amado, João perdeu a referência, perdeu a conexão com aquilo que fora instruído e criado, inclusive desde criança. E nesse caso, meus irmãos, eu estou me referindo a Tanakh, ao Antigo Testamento, a lei e os profetas. Porque essa, irmãos, é outra sutileza da mensagem que Jesus envia a João por meio dos seus discípulos no verso 5. A lista de Jesus faz referência às profecias a respeito do Messias. Jesus não está, meus irmãos, no verso 5, cegos, mancos, leprosos, mortos, etc., apenas citando o seu currículo. Aliás, ele está citando o seu currículo messiânico. Ele cria, meus irmãos, que João Batista, como bom judeu, e todo bom judeu naquela época era criado no conhecimento da lei e dos profetas, ele faria a conexão. Pastor, conexão com o quê? Isaías 35, versículo 5.
O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destamparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. E para completar a última informação que ele mandou para João, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias, boas novas aos pobres. Está tudo aí. Cabia a João Batista agora fazer a conexão com a palavra do Senhor, na qual ele foi criado, com certeza, por Isabel e Zacarias, desde criança. Por fim, meus irmãos, o verso 6 desta sessão, temos Jesus encerrando sua mensagem a João com um tom muito grave. Ela serviria, claro, para João, mas igualmente, irmãos, para todos nós, para todas as pessoas. Ele diz, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vamos simplificar isso aqui no português mais de hoje? Feliz é aquele que não retrocede, escandaliza, retrocede, por causa do que enxerga em mim. Essa é a palavra dele. Ou seja, meus irmãos, Jesus estava dizendo, eu sou o que sou. Jesus é o que é. Quer como Messias, quer como Senhor, quer como Salvador, quer como Rei, quer como Deus. Jesus, meus irmãos, ele não faz desculpas, ou não se desculpa por suas ações, por suas palavras, nem por aquilo que ele é. João, meus irmãos, e cada um de nós, precisamos crer nele, do jeito dele, nos seus próprios termos, e não nos nossos. Uma fé adaptada, gourmetizada, personalizada, centrada em mim e no que eu quero, não é, no final das contas, uma fé verdadeira. Mesmo que andemos perto de Jesus, presta atenção, irmãos, corremos o risco de enxergar errado e vê-lo pelos nossos próprios olhos. Durante os 3 anos em que os discípulos andaram com ele, davam algumas caneladas, porque não enxergavam Jesus como ele realmente era. Quando, por exemplo, Jesus falava da sua morte e ressurreição, várias vezes os discípulos deram bola fora. Senhor, de maneira nenhuma isso te aconteça. Pedro ouviu, por causa disso, de Jesus, uma palavra bem motivadora. Vá de retro, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Bem motivador. Por quê? Porque ele estava querendo moldar Messias, Jesus, do jeito dele. Jesus está dizendo, meus irmãos, para todos, e aqui diretamente para João Batista, se você vai me seguir, se prepara. Talvez você não goste de tudo que você vai descobrir a meu respeito. Agora preste atenção, meus irmãos, às vezes nós seguimos as pessoas, não é isso? Cônjuges, no caso, especialmente as esposas, seus maridos. Nós seguimos nossos pais, nós seguimos nossos chefes ou alguém que nos mentoria de alguma forma, e com o tempo a gente descobre que ele não é tão perfeito assim. Que a coisa não é tão bonita assim. Alguém disse uma vez, não conheço os seus ídolos. Porque todos têm, no final das contas, meus irmãos, pés de barro. Sabe o quê? Esse não é o caso de Jesus. Quando nós nos escandalizamos Jesus, não é porque ele pisou na bola, mas porque nós não gostamos daquilo que nós descobrimos. Nós não gostamos daquilo que nós entendemos na palavra ser ele, mesmo que estejamos andando juntos, andando perto. Agora, quanto mais ainda quando andamos longe dele. Aí, é claro, irmãos, é que a nossa percepção estará muito mais comprometida, muito mais prejudicada, e nos esqueceremos facilmente do que sabemos sobre ele
e como isso deve, meus irmãos, sustentar, fundamentar a nossa fé. Então não há alternativa. Se andarmos distante, as distorções serão maiores, mas se andarmos próximos, temos que nos submeter a como Jesus é. É provável, meus irmãos, que as multidões precisavam ouvir esse versículo 6 mais do que João Batista, porque ele já vai fazer a transição e falar com as multidões. Mas até João Batista, tão próximo de Jesus, precisava alinhar as suas ideias novamente e entender que Jesus seria o Messias que ele veio ser e mais nada do que isso. Na sequência do nosso texto, Jesus aproveita a fraquejada na fé de João para agora endereçar a mesma questão naqueles a quem Jesus saiu para pregar, como a gente viu lá no versículo 1 desse mesmo capítulo. Ele vai falar com a famosa multidão. E nessa seção, meus irmãos, do texto, nós veremos o perigo que a nossa incredulidade, isto é, nós que estamos mais próximos do reino de Deus, o perigo de como isso pode afetar outras pessoas. Nós vamos ver também como é difícil para o coração que tem a fé titubeante fazer as conexões necessárias para entender a verdade. Mesmo quando essa verdade está diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Isso porque, meus irmãos, nós estamos falando, no nosso texto, de um povo desconhecedor da palavra de Deus. Nós estamos falando dos judeus que eram extremamente familiarizados com as escrituras que existiam naquela época, ou seja, todo o Antigo Testamento, 39 livros ao seu dispor. Mas ainda assim, apesar de conhecer tanto, ponto número 2, a incredulidade dos mais próximos pode impedir outros de enxergar a verdade vital à sua frente. A incredulidade dos mais próximos pode impedir outros de chegar à verdade vital à sua frente, verso 7 até o verso 15. Meus irmãos, depois de ter advertido a João com a gravidade que vimos no verso 6, Jesus demonstra, na sequência, que em nada havia mudado a sua consideração, a sua admiração pelo seu primo, pelo seu arauto, precursor da sua vinda. Jesus vai falar agora de tal forma que fica claro de que ele não estava decepcionado, aborrecido e muito menos havia desistido de João. E aquilo que o Senhor irá agora discursar tem como objetivo evitar que aqueles que ouviram sobre João Batista comecem a crescer eles mesmos em suas dúvidas. Afinal, se o arauto deste Messias mostrava falhas ou fraqueza em crer nele, como poderemos nós? Poderiam argumentar alguns. Então, existe, irmãos, um paralelo importante aqui com as nossas vidas. Este mundo é muitas vezes movido em direção a Deus, em grande parte, pela fé, pela vivência da fé que enxerga em nós. Essa fé, meus irmãos, ela é traduzida não num culto. Isso é bonito, eu espero que quem esteja aqui, se você não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, saiba que essa igreja, eu fiz uma pesquisa, é composta só de pecadores, não sobrou um. Gente perfeita, cheia de defeito. Provavelmente uma pessoa que está do seu lado é uma das piores da fila. Tem gente olhando para o lado. Então aquele cumprimento das igrejas, vira para o lado do seu irmão e diga, você é um miserável pecador. Ah não, nas igrejas fazem diferente. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos do Evangelho para a transformação da nossa vida. E ainda assim, quando vivemos o Evangelho, precisamos que a nossa fé seja vivida de maneira que impacte a vida de outros, que influencie a vida de outros. Porque a nossa fé é traduzida na forma como vivemos, na forma como pregamos, na forma como servimos, na forma como estamos no mundo. Enfim, se o Evangelho tem ou não transformado as nossas vidas, ao ponto de colocarmos sede na boca das pessoas, ou seja, sendo sal da terra, é o ponto aqui.
Ao ponto das pessoas, meus irmãos, começarem a enxergar de verdade, a entender de verdade, quando nós somos luz do mundo para a vida das pessoas. Pecadores, imperfeitos como nós, somos chamados nesse mesmo evangelho, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, para sermos sal da terra e luz do mundo. Como, irmãos? Quando a nossa fé impacta a vida das pessoas e elas desejam ser atraídas, chamadas a Cristo, ou conhecer a Cristo, porque olham na minha e na sua vida. Então, em seu argumento, Jesus inicia questionando a multidão sobre a razão pela qual eles haviam ido ao deserto para ouvir a João Batista. Jesus está desfazendo a ideia que eles poderiam ter de João Batista, mostrando que a realidade é outra. E aí ele disse, ele era apenas para vocês um caniço agitado pelo vento? O que significa isso, irmãos? Ele era uma mera curiosidade de vocês para ver quanto tempo aquele fraco homem iria durar? Quanto tempo até que ele fosse dobrado pelas forças políticas e religiosas daqueles dias? Ou será que ele vai adaptar a sua mensagem para agradar as massas e evitar o julgamento da opinião pública? A pergunta de Jesus, meus irmãos, é retórica, não tem uma resposta necessária. Porque a pergunta retórica de Jesus tem uma resposta óbvia. João não era um caniço, João não era fraco e vacilante como um caniço de papiro sendo levado ao vento. Ele não se dobrava diante do vento das influências externas. Aliás, irmãos, qualquer um que tivesse ouvido o discurso de João às margens do Rio Jordão e soubesse a razão pela qual, inclusive, ele estava preso, sabia que João não era fraco e não era vacilante. Então, concepção errada sobre João desfeita, primeira. Mas Jesus continua, verso 8. Uma segunda pergunta, eles foram ver um homem vestido de roupas finas? Todos sabiam, meus irmãos, que João se vestia de peles. Então aqui Jesus está expondo como muitos ali preferiram ou prefeririam que o arauto do Messias, digamos, fosse mais apresentável. Não esse doido, esse cara esquisito, igual Elias, porque era a maneira exatamente como Elias se vestia no passado. Eu creio, meus irmãos, que isso é proposital, porque vestir-se para impressionar faria de João alguém igual a uma das piores pessoas daquela época, que é exatamente o rei Herodes e aqueles que estavam na sua corte, bajulando. Você deve estar pensando assim, pastor, eu não sou da corte, eu não sou da presidência, né? Mas eu não me visto tão mal assim. Hoje, né? Nós tivemos num lugar chamado Vila de Nazaré. É uma museu, um parque, se você quiser chamar a céu aberto, como fosse uma vila do primeiro século. Então nós vimos como um carpinteiro trabalhava há 2000 anos atrás, vimos como uma tecelã trabalhava há 2000 anos atrás. E você já viu, meus irmãos, nos filmes, como geralmente a roupa do pessoal de época, especialmente no passado, era tudo igual? Sabe qual é a cor? Algodão cru. Porque o tingimento era extremamente caro. Tingimentos como o azul e o vermelho necessitavam de milhares e milhares de insetos ou de crustáceos para extrair a tinta e depois tingir. Ou seja, quem tinha dinheiro para isso? O pessoal do carro comissionado, que vivia bajulando e vivia nas custas de Herodes. Jesus e seus discípulos vestiam roupas simples, quanto mais João Batista, que nem ficou dependendo da moda do algodão, já foi direto para as peles de animais, porque está à disposição na natureza. Então, ele não é esta pessoa que vestia-se para agradar como os da corte. Enfim, no verso 9, Jesus chega então a uma outra possibilidade. Nenhum caniço, nenhum cara fashion. Eles foram, até com sinceridade, mas pouca compreensão, ouvir Jesus porque achavam que ele era um profeta. Na verdade, meus irmãos, ele era mais que um profeta. João era, meus irmãos, não apenas mais um, mas ele era o profeta esperado. Ser um profeta já era extremamente honroso. Mas no verso 10, Jesus deixa claro e sem sombra de dúvida que João era o cumprimento de profecia. Isso não é pouca coisa.
Aliás, irmãos, na mente judaica, isso tinha um tremendo peso. Jesus cita, meus irmãos, em Mateus, capítulo 3, a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, e a profecia de 300 anos depois, de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Em Mateus 3 nós lemos: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí vem a anotação de Mateus: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele era aquele que veio se cumprir as profecias sobre Jesus, é o que Jesus está dizendo aqui. Diante dessas verdades, irmãos, que estavam contidas em suas perguntas, Jesus segue mostrando como João Batista, apesar do momento de dúvida em sua fé, era um servo de Deus especial. E com isso fica claro, e como fica claro em suas virtudes, e não a sua temporária incredulidade, o que é o mais importante na vida dele. Eles deviam observar e imitar as virtudes de João Batista, e não a sua breve incredulidade. Como é que Jesus faz isso, irmãos? O verso 11, eu confesso a vocês, é um texto difícil, um texto de difícil entendimento. Eu peço que, inclusive, a gente leia antes, para que você entenda. Jesus começa: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ok? Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então eu preciso da sua extra atenção para a gente poder entender isso aqui. Primeiro, irmãos, primeira parte: João Batista se destacava neste mundo com uma posição superior a todos os demais seres humanos. Como precursor e arauto do Messias, João Batista gozava de uma posição de destaque. Jesus pode estar usando aqui, meus irmãos, uma hipérbole, um exagero? É possível. Mas se levarmos ao pé da letra, ele está literalmente dizendo que João Batista, inclusive, era maior do que Maria, por exemplo. Mas, mesmo assim, o alto valor de João, mesmo que seja uma hipérbole, é o ponto aqui. Não sejam influenciados ou usem como desculpa a incredulidade dele. Nunca houve um servo como ele. Até aí nós estaremos bem, mas o versículo não para. É a segunda parte que complica para alguns. Então vamos lá. Em segundo lugar, Jesus mostra que nenhuma posição, honraria neste mundo pode se comparar com o reino, ou as posições do reino, que o próprio João Batista também anunciou. Ou seja, ao comparar, meus irmãos, o que nós seremos na eternidade, isto é, na conjugação e consumação perfeita e final do reino de Deus, ao comparar com o papel de João Batista enquanto vida, termina então na conclusão, diz o texto: o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, independente de tudo que ele fez aqui, ele tem uma posição de destaque. O que espera lá é muito maior. Até mesmo, meus irmãos, a maneira completa e plena como lá nós apontaremos para Cristo e destacaremos a sua glória na eternidade, é incomparavelmente superior ao que João ou qualquer outro fez ou fará ou dará, enfim, aqui nesta vida. João está mostrando, meus irmãos, para aquela multidão, o reino que ele anunciou e que eu estou anunciando para vocês. E que, diga de passagem, irmãos, vocês estão começando a rejeitar. Torna as pessoas superiores ao mais digno, o mais destacado servo que há aqui. Mas o texto segue, e nos versos 12 a 15, que também não são textos fáceis, temos o argumento final de Jesus. Novamente, irmãos, esse texto é difícil. O que é tomar o reino à força? E detalhe, quem é que está fazendo isso? Porque ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. No verso 12, Jesus estabelece uma separação entre antes e depois de João Batista. Está aí no texto, confere. Com o começo, irmãos, da pregação de João Batista, de que o reino de Deus estava próximo,
e a posterior ascensão da fama e admiração de Jesus, começou-se um fenômeno. Por que esse fenômeno, irmãos? Porque a fama de Jesus arrastava literalmente multidões. Os religiosos vão chegar a um ponto e vão dizer: o povo todo está indo atrás dele. Novamente, talvez uma hipérbole, mas significava o quê? Que quando eles chegavam ali, por exemplo, no pátio do templo, antigamente acostumados à admiração, ao elogio, à bajulação, né? Rabi isso, rabi aquilo, os fariseus ficavam lá sem curtidas nenhumas, e todo mundo curtindo a Jesus. Uma ciumeira, irmãos, começou a tomar conta, porque todo o povo ia atrás dele. Só que isso, meus irmãos, gerou um efeito colateral. Com o crescimento de admiração de Jesus, muitos buscaram que esse momento fosse o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a restauração de Israel. Vocês se lembram, meus irmãos, tem uma passagem que diz: queriam tomá-lo e proclamar o rei. O que vem depois, irmãos? A força. E Jesus já, saía, porque não era para isso que ele havia vindo. Não é para isso que ele estava ali. Ainda outros, irmãos, queriam apenas que pegar parte do anúncio: o reino está próximo. Mas não queriam mais nada a ver com aquele Messias. Muito mais com essa ideia de arrependimento e as palavras que ele deu no Sermão do Monte. Não está combinando. Queriam aproveitar o momentum em que Jesus havia vindo e o que havia sido proclamado para instaurar o reino nas suas próprias forças, nos seus próprios termos. Isso, meus irmãos, detalhe, não era apenas algo dos líderes religiosos. Havia muitos dentro da chamada multidão a quem Jesus falava, que queriam e pensavam da mesma maneira. Eles haviam feito muitas oposições à prisão de João, os crescentes ataques dos líderes judeus estavam se intensificando, o materialismo que era ansiado, que Jesus fosse um Messias político, um Messias que trouxesse prosperidade e não só justiça espiritual. Muitas posturas contrárias ao reino que Jesus e João antes dele haviam anunciado, estavam crescendo cada vez mais, estavam se impondo. Aí você começa a entender, meus irmãos, como é que a gente chega até a cruz. Porque paulatinamente, passo a passo, o tema da nossa segunda parte de Mateus vai se concretizando. O rei vai sendo rejeitado. Hoje em dia, meus irmãos, uma versão moderna que a gente pode ver disso é quando alguns cristãos ou pseudo-cristãos criam as suas verdades pessoais, a sua versão de igreja, o seu ministério autossatisfatório, que na verdade não é evangelho, é eu-evangelho. Eles querem um tipo de reino, mas não querem do jeito de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, o quão pequeno é o temor que alguém tem para tomar alguma coisa espiritualmente tão pura, como as coisas de Deus, como a palavra de Deus, como o evangelho, como o reino de Deus, e tentar adulterar em uma versão sua, sem absolutamente nenhum temor de Deus. Bem, porém, meus irmãos, as multidões e todos os demais precisavam compreender que a versão do reino deles, que eles queriam, era uma versão falsa. Era uma versão que Deus jamais permitiria que se cumprisse, que Deus jamais iria endossar. Porque eles precisam compreender, meus irmãos, que Deus manda, ponto final, e seria do jeito de Deus. Ele ordenou e revelou sua vontade pelos profetas, que vieram até o surgimento de João, como ele destaca no verso 13, e agora ele mesmo era o cumprimento de uma profecia, isto é, sendo um tipo de profeta de Elias, no caso João, conforme está profetizado lá em Malaquias. Ele está mostrando ao povo, está acontecendo exatamente como Deus determinou, não como vocês querem. Porém, meus irmãos, no meio disso tudo, o Messias estava sendo rejeitado. Apesar da profecia de Malaquias 4:5 dizer que o profeta Elias viria no grande e temível dia do Senhor, a continuidade não aconteceu, porque o mesmo texto diz que com a vinda do profeta Elias, ele faria com que o coração dos pais se voltasse para os seus filhos, dos filhos para os pais, mas o Messias rejeitado cancelou tudo isso. Enquanto isso, meus irmãos, essa multidão
está sendo confrontada, para que não deixasse que a pequena incredulidade de João Batista se tornasse uma desculpa para que eles tivessem uma grande incredulidade e terminasse eles pessoalmente rejeitando também o Messias, rejeitando o reino anunciado e, obviamente, rejeitando o arrependimento que era proclamado. Por isso, meus irmãos, a última frase, o último alerta de Jesus: aquele que tem ouvidos, ouça, porque a verdade está bem à sua frente e vocês estão sendo tolos em rejeitá-la, estão optando por uma outra. Amados, isso é mais uma vez o retrato dos nossos dias. Em um país como o nosso Brasil, onde Deus, Jesus, Evangelho, Igreja, etc., é jogado de uma série de formas. Quantas vezes o Evangelho é anunciado de maneira tão clara? Talvez você esteja ouvindo hoje, aqui ou pela gravação. E você resiste a dobrar-se aquilo que o Senhor deseja na sua vida. E permite fazer do seu jeito, ou seja, ser incrédulo aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Para nós terminar, meus irmãos, eu queria trazer algumas considerações. Nós vimos que a incredulidade pode atingir até aqueles mais próximos do reino, quando não creem como deveriam. Eu pergunto, irmãos, qual o impacto que as circunstâncias na sua vida têm realizado, têm provocado sobre a sua vida, sobre a sua fé? Perceba, meus irmãos, que existem duas alternativas diante das lutas da vida. Elas podem produzir incredulidade, dúvida, elas podem nos trazer fraquezas, mas perceba que há uma outra alternativa, que exatamente Tiago, meio-irmão de Jesus, nos traz. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova, o teste da sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então presta atenção, meus irmãos. As lutas, as dificuldades da nossa vida não precisam e nem podem ser desculpa para duvidarmos do Senhor. Charles Spurgeon dizia que ele dá boas-vindas à onda que o jogava contra a rocha. E ele se referia, é claro, à rocha que é Cristo. Os problemas desta vida, meus irmãos, quaisquer que sejam, tem que nos trazer mais fé. Aí eu pergunto, irmãos, qual tem sido o produto final da multiplicação? Fé versus provações. Tem sido mais fé, uma fé mais madura, ou nós temos respondido com incredulidade? Percebam, meus irmãos, que aqueles que são filhos de Deus, não me refiro a uma incredulidade ampla e restrita, porque isso é impossível. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo nos mantém. A perseverança dos santos é uma realidade bíblica. Mas percebam, meus irmãos, isso às vezes nos traz desânimo. Falta de fazer as coisas de vontade de fazer as coisas para Deus. Falta de servir aos outros. Falta o pouco desejo de viver uma vida de santidade. Esses são traços pequenos dessa incredulidade na nossa vida. A vida de santidade, a vida de serviço, a vida de bom ânimo, ela nasce em um coração cheio de fé. Porque os irmãos já sabem, eu gosto muito de trocar a palavra fé pela palavra confiar. Eu confio que isso que está acontecendo na minha vida não saiu do controle de Deus. Eu confio que, apesar que eu não tenha as respostas do porquê isso está acontecendo, ou como sairei disso, está nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Portanto, fé versus provações, o desejo de Deus é que resulte uma fé mais madura. Irmãos, nós temos lidado, então, com o que conhecemos de Deus da forma correta? Isso tem sido combustível da nossa fé? Ou, por outro lado, temos enfraquecido por esquecer quem é o nosso Deus, por esquecer tudo mais sobre Ele? Nós temos destacado isso, irmãos, tantas vezes. Essa é a parte
da aplicação da teologia. Quanto mais conhecemos do Senhor pela sua palavra, pela sua doutrina, a nossa fé tem que ser robustecida. A nossa fé tem que ser amadurecida. Quando eu leio algo, meus irmãos, sobre o Senhor, como Ele é todo-poderoso, como Ele é soberano, como Ele é amoroso, isso deve me trazer cada vez mais admiração pelo Senhor e, consequentemente, mais confiança no Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, mais precisamos crer nele. Quanto menos o conhecemos, mais fraca será a nossa fé. E para encerrar, meus irmãos, consideração sobre esse primeiro ponto, a essência de quem é Jesus tem alguma chance de provocar, de causar, de servir como escândalo para mim? De rejeição em mim? Existe algum risco de retroceder quando eu percebo quem Jesus é ou aquilo que Ele está fazendo na minha vida? Em outras palavras, meus irmãos, você tem discordado da vontade de Deus, da ação de Deus, isso tem abalado o seu relacionamento com Ele e, consequentemente, com outros? Perceba, meus irmãos, eu não estou aqui para dizer que você tem que ter uma aceitação, como vou dizer, meio desprovida de emoções, de reação. Sabe aquela resignação? As coisas são assim mesmo. Isso não é fé. Eu já falei várias vezes, meus irmãos, nosso Deus, graças ao Senhor, não é de porcelana. Já viu como você lida com a porcelana, com cuidado? Nós temos um vaso muito bonito lá em casa, com uma planta, e é uma planta aquática. E a nossa gata resolveu beber água dali. Sim, ela tem um pote de água dela. Então eu estou para colar esse vaso de porcelana no granito, para evitar correr o risco de perder o vaso de tão bonito que ele é. O nosso Deus não é assim, irmão. Ele não precisa da sua proteção. Aliás, eu recomendo, se você não quiser deixar ninguém achando que você é meio esquisito, vá para o seu carro, por exemplo, ou no meio do lavrado, pode ser também. Grite com Deus. Entre em crise. Desabafe. Dá um piti. Deus não vai fazer bico, não vai cair raio na sua cabeça, porque o seu Deus não é de porcelana. Agora, colocou para fora? Está mais calminho agora? Agora estou. Ouça Deus. É o melhor divã que pode existir. Ouça o Senhor agora falar. Você perdeu a cera espiritual que estava impedindo você de ouvi-lo. Você estava perdido em seus pensamentos, em suas convicções mal colocadas, suas inconformidades com o que ele estava fazendo. Já desabafou? Agora ouve. Espera para ver o que ele está fazendo, em lugar de se escandalizar com o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, a incredulidade dos mais próximos pode impedir outros de enxergar a verdade vital à sua frente. Aí eu tenho que perguntar, meu irmão, minha vida, sua vida e testemunho tem sido sal e luz para as pessoas ou o contrário? Um sal sem sabor e uma luz apagada. Eu tenho sido motivo de fé, de provocar fé na vida das pessoas, ou eu tenho sido uma desculpa para a incredulidade? Já contei aos irmãos aquela história da irmã Eleni, acho que foi inclusive recentemente, foi com a junta médica dar a notícia à paciente que não havia mais nada a ser feito por ela. Já estava em estado terminal. A junta foi, conversou com ela, deu a notícia. A irmã Eleni, capelã, foi junto. Depois de terminado, a irmã Eleni ainda ficou alguns instantes, depois saiu. Na saída encontrou com uma das médicas que esperou por ela. E a médica disse para a irmã Eleni: eu não sei como, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, mas eu quero ter o que ela tem. Ela não se referia a ter a doença que ela tinha. Ela se referia a querer ter a fé que a paciente lá dentro tinha.
devido à reação que ela teve quando ouviu uma notícia que com certeza não é fácil de se ouvir. Eu sou alguém submisso àquilo que o reino de Deus é, ou eu prefiro a minha própria versão? Pastor, como assim? Eu creio no plano de Jesus para o reino. Então deixa eu lhe contar o que esse plano inclui. Perdão, amor, perda, submissão. E tantas outras noções do reino. Eles estão presentes na minha existência. Eu tenho prazer em fazer essas coisas. É só você recapitular. Qual foi a última vez que Deus exigiu que você perdoasse alguém? Como assim exigiu, pastor? Você achou que era opção, era? Você não entendeu ainda, irmãos, que não estamos numa democracia? Vamos votar aqui se eu devo perdoar. Deus levantou a mão, eu levantei também, dei empatou. Não, irmãos, não é uma democracia, é reino. Rei manda, rei ordena. Perdoem-se, como Deus em Cristo os perdoou. Ponto final. Próximo assunto, próxima pauta, acabou. E assim vai. Sofrer a perda. E tantas outras coisas, meus irmãos. Ou eu tenho lutado para ser do meu jeito. Lutado para ser da minha maneira. Perceba, meus irmãos, que quando a gente fala de incredulidade, a gente já pensa assim, essa mensagem não é para mim. Afinal de contas, eu creio em Jesus. Até canto. Aliás, é um dos meus cânticos preferidos. Eu acredito em Jesus, né? Aí eu disse, eu acredito que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que é isso e aquilo e tal. O problema, meus irmãos, é quando eu vou para a minha vida diária. É aí que a coisa degringola. É aí que a coisa não é tão bonita assim. Mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Quer dizer uma coisa para os irmãos, como dá para perceber, nosso texto não acabou, essa mensagem continua daqui a 2 domingos, quando voltarmos do nosso retiro. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se tem um ser no universo que já provou tudo o que precisava provar, se é que ele precisava, para que confiemos, possamos crer e possamos depender dele e nos submeter, esse ser é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus. Façamos assim então, irmãos, nesta semana. Diante dos desafios que Ele permitir, ou que já tem permitido, possamos crer e confiar que Ele continua no controle. Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, inclusive, por aquilo que o nosso irmão João passou, para que pudéssemos aprender. Obrigado pelo ensinamento de Jesus nesse texto e dá-nos o entendimento, ó Deus, dos limites da nossa fé, para que possamos estender esta fé, aprofundá-la, amadurecê-la e confiar sem nenhuma reserva no maravilhoso e fiel Deus que nós servimos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.